Vocês já viram aquela teoria que explica por que a Suzane Richthofen não sofre? Porque tudo na vida dela dá certo? Eu vi um vídeo aqui explicando que o karma só acontece pra quem sente culpa. Se você não sente, não acontece nada. Isso é muito real. Todo dia eu fico sabendo da história de um fudido que é presenteado pela vida depois de fazer a maior merda colossal do mundo. Enquanto eu, que tento ser uma pessoa boa todo dia, só me lasco, porque cada coisa que acontece, cada mínimo erro que eu cometo, eu sinto um remorso tremendo. Gente, se você não sente remorso, a vida te presenteia. Uma coisa é fato, né? Cabe a nós, sujeitos, seres humanos, tentar buscar um sentido para as coisas, mesmo no miolo de uma total irracionalidade. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pelo Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Eu cheguei a falar em algum momento, em algum vídeo aqui no Colunas Tortas, sobre Max Weber, o livro Ensaios de Sociologia e como ele descreve as teodiceias, que são as maneiras que as diferentes religiões vão tentar dar conta do sofrimento humano, vão tentar dar conta daquela contradição, né, de que existe um Deus bondoso, por exemplo, mas ao mesmo tempo existe um sofrimento. Por que ele não termina com esse sofrimento? E as diferentes religiões vão estabelecer diferentes sistemas, diferentes formas para racionalizar a existência desse sofrimento. O karma é uma delas. O karma é um jeito de dizer, né, que uma pessoa está sofrendo, está passando por uma situação ruim, porque muito provavelmente em vidas passadas, ou até mesmo na mesma vida, a depender do tipo de religião e a depender da força da maldade feita, né, essa pessoa ela fez muita besteira, fez muita maldade e está pagando por isso. A gente poderia dizer de um jeito muito apressado que são maneiras de controle social, as teodiceias, que são formas de manter a ovelha dócil. A gente poderia dizer isso, talvez em partes seja para isso. No entanto, ao mesmo tempo, tem relação direta do fato da gente sempre procurar um sentido para as irracionalidades do mundo. E essa busca por sentido, ela pode ter uma consequência positiva ou negativa para a gente, para o nosso dia a dia, para a maneira como a gente se organiza em sociedade. Ela pode ser manipulada para exercer controle social, mas pode funcionar também como um germe de revolta. Mas uma coisa é clara, né? O mundo ele não necessariamente é feito a partir de uma eterna racionalidade, ele não necessariamente obedece um monte de lei racional, lei lógica, coisa desse sentido. Existe uma dualidade que é a nossa busca de sentido no mundo e o fato de que o mundo não liga se a gente está buscando sentido para ele. Isso é o absurdo. O absurdo de existir nesse mundo, o absurdo de perceber que nessa busca incessante por sentido, a gente sempre vai esbarrar naquele sujeito que é um maluco desgraçado, mas que está recebendo coisas boas na vida. Porque coisas boas acontecem com pessoas boas e também com pessoas ruins. Coisas ruins acontecem com pessoas boas e pessoas ruins. E geralmente uma pessoa não é essencialmente ruim ou boa, né? As pessoas elas têm vacilos e coisas legais que fazem ao longo da vida. A vida é complexa demais. E no meio desse absurdo, talvez uma maneira de encará-lo, vai dizer Albert Camus, é conseguir observar a necessidade de se revoltar e aceitar o fato de que não tem uma grande racionalidade. Viver o dia a dia de peito aberto justamente para as irracionalidades. Aceitar o fato de que, sim, vai às vezes a pessoa muito ruim, vai acontecer coisa boa com ela. E que se for para não acontecer, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Porque não vai ter uma lei universal, espiritual, um destino que vai dar conta disso. E a Suzane von Richthofen, as coisas boas acontecem não é porque ela não sente culpa, remorso e coisas assim por aí vai, mas é porque ela consegue elaborar ali determinados planos, determinadas estratégias para se dar bem. E as pessoas que estão ao redor dela também acabam dando espaço para que ela se dê bem. Não é uma lei cósmica, mas na verdade é o resultado de dinâmicas que existem no nosso mundo aqui, no nosso mundo real, com as pessoas reais, com as pessoas concretas do dia a dia.
É óbvio que encarar esse absurdo não é a coisa mais fácil do mundo, não é uma missão fácil, mas talvez seja um primeiro passo para a gente se livrar aos poucos daquelas coisas que tentam explicar o que não é muito bem explicável ou que não está ao nosso alcance de explicar. Daí a gente passa a se livrar um pouco daquele olhar de que tudo é inveja, mal olhado, daquele olhar do karma, da culpa, as palavras têm poder, essas coisas que na prática tendem a não explicar muitas coisas na nossa vida real, tendem a não dar muitas explicações, tudo bem?